Valeu, galera. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre campo magnético induzido em espíritos. O que são espíritos? Espíritos são um circuito elétrico fechado onde ele começa e termina no mesmo ponto, ou praticamente no mesmo ponto. Podemos imaginar que eu pegando um fio e ligando uma extremidade à outra, eu tenho uma espira. As espiras são figuras planas, tá? E elas, teoricamente, podem ter qualquer formato. Quadrado, esférico não, né? Redondo, qualquer formato. Para facilitar o processo, a gente vai considerar as espiras circulares, né? As espiras redondas, para poder facilitar as contas. Em um outro momento, nós devemos usar as espiras quadradas ou retangulares para facilitar as contas, mas no momento agora, as espiras circulares. Como eu falei das espiras serem planas, eu posso empilhar várias espiras de uma maneira que não haverá qualquer dimensão, tá? Então, mesmo uma pilha de espiras, mesmo um conjunto de espiras, elas podem ser planas, tá? Solenoides são um conjunto de espiras que tem uma extensão, extenso. Basicamente, eu posso dizer que solenoides são um conjunto de espiras mais próximos do real, né? Onde você vai ter uma dimensão. O solenoide ele vai ter um comprimento L, tá? Vai ter uma extensão L, o solenoide. Bem, o campo magnético em uma espira. A corrente elétrica passando por uma espira vai gerar um campo magnético. Como essa espira ela é circular, no centro do círculo você vai ter um campo magnético onde esse campo magnético é a soma dos campos magnéticos gerados por cada pedacinho da espira. Então, à medida que a corrente elétrica passa na espira, ela vai gerando um campo magnético. E cada pedaço vai contribuir para o campo magnético dentro da espira. E isso vai amplificar a intensidade do campo magnético dentro da espira. Por isso é útil usar espiras para gerarem campos magnéticos. A direção do campo magnético é dada pela regra da mão direita, mesmo dentro da espira. Então, é como se você pegasse o seu dedo polegar e colocasse no mesmo sentido da corrente elétrica em qualquer ponto da espira. Os demais dedos vão indicar uma direção para o campo magnético dentro da espira, certo? Vejam essa primeira figura aí, ela indica esse uso da regra da mão direita na espira. Essa segunda figura, a figura mais abaixo, vai ter o que acontece com a corrente elétrica girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nós vemos aí no sentido anti-horário, que é essa imagenzinha da direita, no sentido anti-horário, você vai ter o campo magnético saindo do plano da espira, no caso, saindo do plano da tela. É como se saísse da tela e fosse na direção dos seus olhos. Por isso é marcado com esses pontinhos pela regra da mão direita, como a gente tinha falado sobre o diagrama de setas, né? O diagrama de flecha, saindo do plano da tela e indo em direção aos olhos. Já no diagrama da esquerda, a gente vai ter aí o plano, a espira, com
a corrente elétrica se movendo no sentido horário. Já no sentido horário, você vai ter o diagrama de flechas entrando no plano da tela. Assim, nós temos esses xizinhos aí marcando o campo magnético interno e, novamente, o diagrama de flechas, né? O xizinho marca a entrada no plano da tela e o pontinho marca a saída do plano da tela. A intensidade do campo magnético em uma espira é dada pela equação. A gente vai considerar aqui uma espira de raio R. Ela vai ser igual a B, o campo magnético B, que vai ser igual a μ0, que é a permissividade magnética do vácuo, vezes I, que é a corrente elétrica, dividido por 2 R's. 2 R's é o diâmetro dessa circunferência, tá? Em um conjunto de N espiras, onde N é um número qualquer, um número real qualquer, né? Nós vamos ter aí que é só multiplicar esse número N vezes a intensidade da corrente da espira. No caso, a gente vai simplesmente somar a contribuição de cada espira para o campo magnético no centro da espira, ok? Bem, vamos falar um pouco sobre solenoides. Um solenoide é um conjunto extenso de espiras, então ele vai ter um tamanho, tá? Uma distância entre as espiras. Por isso nós vamos usar a densidade linear de espiras da solenoide. O que seria a densidade linear de espiras da solenoide? A gente vai dividir o número de espiras pelo comprimento pela distância entre as espiras. Então, um solenoide com um tamanho L, com um comprimento L, ele vai ter um número N de espiras. Então, a gente vai ter que o campo magnético gerado por essa solenoide vai ser igual a N, que é o número de espiras da solenoide, vezes μ0 vezes I, dividido pelo comprimento da solenoide, tá? A gente vai ter aí uma soma, né? Uma soma nessa contribuição de cada um dos elementos, cada um das espiras da solenoide vão contribuir com o campo magnético dentro da solenoide, de modo que fique com essa intensidade. As solenoides, elas podem gerar o que nós chamamos de eletroímãs, que é uma das utilidades desse tipo de material. Bem, o que são eletroímãs? Basicamente, um eletroímã é um ímã artificial criado a partir da passagem do campo da corrente elétrica em um solenoide, e ele vai imitar as contribuições de um ímã natural, ok? Então, um eletroímã ele pode ser feito de uma maneira muito simples. Basta você pegar um núcleo metálico, enrolar um fio e passar uma corrente elétrica por ele. Você tem o desenho aí que esquematiza a construção de um eletroímã com o uso de pregos e uma pilha, tá? Não é difícil fazer isso. E é importante nós dizermos que nós temos vários dispositivos que usam eletroímãs no nosso contexto atual, com eletroímãs, né, com esse tipo de material. Nós podemos criar eletroímãs para usar como tranca elétrica, né, tranca magnética, que abre e fecha de uma maneira simples. Nós podemos usar também o material
um solenoide para fazer válvulas que abrem e fecham com acionamento elétrico, né, ou robótico, e diversos outros materiais. Bem, pessoal, valeu, até mais.